Fala, pessoal. Resolvi fazer esse vídeo para aprofundar um assunto que eu trato bastante nos meus cursos e treinamentos, que é o confronto, o combate entre arma de fogo e faca. Tá? Então, é um assunto que não chega a ser polêmico, mas que sim gera bastante dúvidas, questionamentos e curiosidades. Então, como nesses cursos e treinamentos, geralmente a gente tem vários tópicos para abordar, acaba que a gente não consegue aprofundar muitos desses tópicos. Então, a gente acaba fazendo um trabalho mais superficial. Então, a ideia desse vídeo é realmente aprofundar o assunto, tá? Mas não esgotar, tá? Não esgotar porque esse assunto é muito complexo, é amplo, então tem várias condicionantes, né? E variantes também que devem ser consideradas. Mas aqui eu vou pegar uma linha de pensamento, tá? Para contribuir para essa discussão, para esse debate, tá bem? Até porque, assim, eu tinha pensado em fazer um post, mas só que daí eu comecei a escrever alguma coisa a respeito do assunto e começou a ficar longo, tá? Ia ficar longo o texto. Então, eu resolvi fazer nesse formato, é o primeiro vídeo que eu estou fazendo nesse formato, e até eu gostaria depois, se possível, de ter a opinião de vocês aí, né, o feedback, o retorno aí nos comentários, do que acharam e se esse formato ele é válido, tá? Até para a gente poder, daqui a pouco, fazer outros vídeos iguais. Então, como eu já tinha começado a escrever alguma coisa, pessoal, eu acabei ficando com um PDF, que eu alimentei mais ele, né, de informações, e ficou um PDF de 2 páginas ali, ele é bem conciso, curto ali, mas tem um resumão aí de algumas teorias, alguns dados que são relevantes sobre esse assunto. Quem tiver interesse pode deixar nos comentários aí um e-mail ou um número de WhatsApp, que eu, assim que possível, vou estar enviando aí o PDF, tá? Mas para aqueles que quiserem, não fiquem bem à vontade, tá? Eu posso enviar esse PDF aí, tá bem? Então, pessoal, o que acontece? Primeira situação, então, o que eu trabalho nos cursos é referente à distância de abordagem, tá? Então, a gente entende que a distância de abordagem ideal, né, para um agente de segurança, seja público ou privado, para ele efetuar uma abordagem em algum indivíduo suspeito, a distância mínima seria de 3 metros, tá? De 3 metros para que ele inicie uma negociação, uma verbalização, uma conversação. Tá? Até para quê? Para ele poder ter uma distância adequada para fazer a avaliação da situação e também manter aquela capacidade mínima de reação, caso seja necessário. Depois, outro dado que a gente sempre traz sobre a distância é que quando o adversário ele possui uma faca, a distância ideal já passa para 7 metros de distância, tá? Então, o que acontece? Então, a gente acaba no curso falando sobre essa distância, mas não aprofunda muito, não justifica muito. Eu entro um pouco, dou uma explicada, mas é mais breve. Então, agora eu quero fazer um pouco, não vai ser muito longo também, mas já traz mais elementos, tá bem? Então, é com esse intuito que eu estou fazendo o vídeo. Então, assim, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que analisar é qual é o risco real de uma faca, qual é o nível de letalidade desse instrumento, tá? Que todos já devem imaginar, até pelo senso comum, a gente já sabe que a faca é um instrumento letal, tá? Que é um instrumento perigoso, tá? Mas só que aqui a gente vai ver em números que fica um pouco mais claro para nós. Então, as mortes resultantes do uso de armas brancas, elas correspondem, no Brasil, aproximadamente a 20,3%, tá? Já no mundo, 24%. Claro que vai haver uma variação entre regiões, entre estados, tá bem? Duas exceções que demonstram essa variação, mas também demonstram uma discrepância nos números, é Roraima, tá, com 46,9% das mortes causadas por agressão, né, diz que foram resultantes do uso de armas brancas, enquanto 29,4% dos homicídios ocorreram por revólveres, né, armas de fogo. Já no Tocantins, que aparece logo após, né, seria a segunda colocada em número de mortes por arma branca, possui uma taxa de 46,5% dos assassinatos por arma de fogo e 44,9%
por objetos cortantes. Então, o que fica, que já nessa situação aí, Tocantins, ele perde, né, para o número de assassinatos por arma de fogo, mas o número é muito próximo, então é quase que equivalente. Então, se divide bem. Tá bem? Então, assim, o que eu quero mostrar com esses dados, pessoal? Então, é realmente a gente considerar, não podemos, tipo, desconsiderar, na verdade, a questão da letalidade e do risco de uma faca, né, ou uma arma branca. A fonte, né, desses dados, esses dados foram extraídos do 10º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, tá? Eu até acessei pelo site da revista Exame, tá? Então tem o link, até nesse material que eu falei para vocês, eu coloquei o link lá para quem quiser consultar. Então, era isso. Então, só para a gente entender essa importância. Então, no momento que eu entendo a importância e o risco de uma arma branca, eu preciso definir alguns padrões, né, um padrão de segurança para atuação contra uma arma branca. E considerando que eu porte uma arma de fogo. Então, policiais, agentes de segurança, né, tanto pública, privada, que utilizam armas de fogo no horário de serviço, né, ou outras pessoas que, em razão de situações específicas, aí portem armas ou possuam a posse da arma de fogo em suas casas, também se enquadrariam nessa situação, numa ocorrência e que gere o risco à vida e que eu precise de me usar da legítima defesa, tá? Então, vamos avançando. Então, assim, pessoal, para poder definir esse parâmetro de segurança, né, para a nossa atuação, como eu tenho que me comportar, como eu tenho que me portar frente a um confronto desse, né, com todo esse risco que a gente já comentou, a gente tem que considerar o trabalho, né, do policial norte-americano, sargento Dennis Tuller, tá? O que acontece? Esse policial, ele criou a regra dos 21 pés. Essa regra, ela foi baseada, né, ela se originou do artigo How Close is Too Close, né, que ele escreveu, que significa quão perto é muito perto, na sua tradução, e publicado em 1983. Então, ele desmistificou a crença que se tinha, né, de que um mocinho portando uma arma de fogo sempre venceria um bandido com faca. Então, uma pessoa com arma de fogo sempre venceria alguém que tivesse com uma faca. Só que ele se perguntou, tá, mas será que a pessoa com a faca não poderia vencer? Então, ele se levantou essa dúvida e aí, na sua análise, né, na sua reflexão, talvez baseado na experiência, conhecimento, prática dele, que dependeria muito da habilidade que a pessoa tivesse com a arma de fogo e a distância que estaria do oponente com a faca, tá? Então, essa aí foi mais ou menos o que motivou esse estudo, essa pesquisa, que resultou nesse artigo e que ficou conhecido como a regra dos 21 pés. O problema, então, principal que ele buscou responder nesse trabalho dele. Então, ele procurou responder a dúvida de quão perto de um homem com faca é perto demais. Tá bem? Então, é isso, porque a gente não conseguia se definir essa distância adequada, né? Porque se falava que muito perto, o risco de vida ele era claro, ficava evidente. Mas muito longe também estaria fora da excludente de licitude, da legítima defesa, pela redução do risco à vida. Não poderia alegar legítima defesa numa situação em que a faca estivesse tão longe de mim que não me causasse risco. Tá? Então, é nesse sentido. Então, o principal problema que ele tentou responder e resolver foi a questão da distância mesmo, definir essa distância. E como é que se deu, quais foram os elementos que ele achou nesses testes e nesse estudo que ele estava fazendo. Então, os resultados que ele encontrou, alguns deles, né, que o tempo que um bom atirador levaria para sacar a arma e efetuar 2 disparos no centro de um alvo, ele é de aproximadamente 1 a 1,5 segundos, tá? Então, é mais ou menos nesse tempo. Aí, o que ele fez? Ele procurou ver qual é a distância que um homem médio saudável percorreria, né, nesse mesmo tempo, de 1 a 1,5 segundos. E aí chegou ao resultado de 6,4 metros, que é equivalente a 21 pés, por isso a regra dos 21 pés, tá? Então,
no tempo que esse atirador estivesse efetuando os disparos, o agressor já estaria em cima dele, tá? E aí, então, a gente tem que considerar algumas outras situações. Então, o que ele... Até por isso, por já estar tão perto, no momento que ele avança, ele considerou isso como a zona de perigo. Então, a zona de perigo, ela é classificada dentro dessa distância de 6,4 metros. Então, como eu havia falado agora há pouco, algumas considerações devem ser feitas. Então, seria adequado uma distância superior, né, por exemplo, dos 7 metros, para gerar uma zona maior de segurança. Então, a partir de 7 metros já começa a nos dar uma segurança um pouco maior. Tá? Então, ele precisa ter mais do que 7 metros até para ter essa margem de segurança. O tempo de reação do agente ameaçado, pois como se trata de uma reação, o agressor sempre vai levar vantagem por quem inicia o ataque. Tá, pessoal? Então, é nesse sentido, porque quem está atacando age primeiro. Quem vai reagir a esse ataque vai agir depois que sofreu o ataque. Então, ele já inicia o movimento atrasado, né? Se a gente pode dizer assim. Então, a vantagem geralmente é de quem ataca, não de quem contra-ataca. Depois, se o agente se ele considerou também, né, que se o agente conseguisse efetuar os 2 disparos, né, sacar a arma, efetuar os 2 disparos, esses ainda não poderiam ser suficientes para cessar a agressão, né, pois devido à inércia, o agressor, mesmo ferido ainda teria condições de se deslocar e ainda fazer algum tipo de movimento que levasse ao ferimento do policial, do agente, né, ou da pessoa que estivesse ali de posse da arma de fogo, tá? E atingi-lo gravemente. Então, essas considerações são importantes, até para justificar ainda mais que nos 6,4 metros é inviável, tá? Mesmo que esteja justo ali, seria inviável, então, a partir de 7 metros seria a situação mais segura mesmo, tá? E quais são algumas soluções que ele nos traz no artigo? Ele, na verdade, ele coloca como 6 passos, né, que a gente poderia adotar para poder dar conta desse tipo de embate. Que o primeiro deles é o treinamento. Quanto mais eu treinar, mais meus movimentos serão naturais, mais rápido eu vou conseguir agir e eu vou reduzir minha zona de perigo. Depois, a atenção. Quanto maior a minha percepção do risco e do perigo, maior a minha capacidade de reação e também consigo aumentar a velocidade com isso. Depois ele indica, né, o terceiro passo, a verbalização. Os comandos verbais são importantes, né, na tentativa de evitar o confronto. Então, alguns comandos como pare, largue a faca, não se mova, né, esses são os exemplos que ele dá. Depois, o quarto passo, o saque da arma antecipado, na medida que eu entendo, identifico o perigo real, tá? Aí eu vou já sacar minha arma de forma antecipada, que isso vai reduzir muito tempo na minha reação. Depois, o posicionamento utilizando obstáculos. Então, eu vou me posicionar buscando criar uma trajetória que tenha obstáculos nesse caminho para dificultar, né, o acesso desse agressor a mim. Então, ele vai ter que desviar, então isso aí vai me dar tempo também para minha ação. E, por último, o sexto passo, ele fala em estratégias de movimentação tática, recuo tático, retirada tática, né? Até ele fala lá que o policial não é pago para fugir, então por isso que ele fala, ele até dá um termo mais bonito aí, que é uma retirada tática. Só que a dica que ele dá é um passo longo para trás, tá, pessoal? Não é ficar correndo de costas, porque sempre quem corre de costas corre mais lento, né? É mais lento do que quem está correndo para frente. Então, assim, ele dá um passo só para aumentar um pouco a distância, aumentando um pouco o tempo, e ele vai conseguir ter uma chance de acertar o alvo ali e cessar aquela agressão. Então, essa é uma das dicas. E a gente tem visto em vários treinamentos, tanto de tiro como de defesa pessoal, que sugerem outras alternativas. Aí entra rolamentos, né? Eu me jogar para trás, né? Me deitar ao solo de costas,
enquanto eu estou sacando a minha arma, ou se eu já estou com a arma já efetuando disparos, se aquela pessoa conseguir chegar perto de mim, ainda tem as pernas para me defender. Daqui a pouco, se cortar, pode não ser vital e ainda consigo fazer alguma coisa e eu protejo a parte mais vital, né, que é pescoço, ali na área de tronco e pescoço. Então, essa era uma outra alternativa. E uma que eu gosto bastante, até uma das que eu indico, é o deslocamento na diagonal, para que essa distância que tenha que percorrer, ela leve um tempo um pouco maior, porque eu vou mantendo um pouco a distância e aí eu aumento também o tempo para chegar em mim enquanto já vou efetuando os meus disparos, né? E sempre a orientação é que já identificando o indivíduo com faca, a abordagem já seja feita com a arma de fogo em punho, tá? Já sacada. Outro detalhe, pessoal, assim, até em relação a tudo isso, eu estou pensando em fazer um outro vídeo ou produzir um outro material, tá? Com referência ao uso das armas de choque, né? Que a gente conhece, que seria a Taser ou Spark, contra a faca, tá? Dado que eu considero a Spark ou a Taser, né, essa arma de choque, uma arma menos letal, e a faca eu considero como letal, claro, desde que esteja nas condições ali de distância, né? Então tem vários fatores ali que a gente tem que analisar, mas friamente, se eu for analisar, eu vou dizer então que a faca é letal e a arma de choque é menos letal. Então já não, a princípio já não seria muito adequado. E outra que é a questão da distância. Se a gente está pedindo uma distância maior do que 7 metros para o enfrentamento de uma faca, isso aí já é uma distância limite dessas armas de choque. A Spark, se eu não me engano, ela chega até 8 metros, tá? Então ela vai estar muito no limiar ali. Então talvez o uso dela só seria adequado aí com uma arma de fogo ao lado, em condições de disparo, porque equipamento ele pode falhar, entende? Como a gente viu ali que às vezes até com os disparos a pessoa não cessa a ação dela de forma imediata. Então, com outro tipo de, talvez um instrumento menos letal, pode também acontecer algum problema e ele não ter o resultado que a gente espera, e aí já está muito em cima, tá? Para mim, soltar aquela arma, fazer o uso de uma arma de fogo. Então, sempre acompanhado da arma de fogo, mais ou menos isso. Então, eu vou elaborar um material melhor sobre isso, tá? Então, pessoal, assim, ó, essa aí era a minha ideia, aprofundar um pouco, né? Até para os meus alunos aí que já fez curso comigo, tem um material um pouco, né? Um pouco mais condensado, assim, de informação, né? Com informações que foram retiradas de vários locais, concentradas num lugar só. E também tem um pouco mais de fundamentação, né, para a sua ação e para o seu desempenho profissional. Tá bem? Então é isso, pessoal. Agradeço aí a atenção. Eu vou aguardar aí o feedback, né, o retorno de vocês quanto ao tipo de conteúdo, se ele é válido, se ele é útil, para que a gente possa produzir mais nesse tipo. E não esqueçam, né, quem tiver interesse aí de adquirir esse PDF, é só passar aí o contato, um e-mail ou um número de WhatsApp aí que a gente vai estar enviando assim que possível. Tá bem? Eu acho que era isso. Muito obrigado. Até a próxima.